Então a gente também tem que fazer RH, financeiro, produzir conteúdo, comprar Ser criativo, suprimentos, tocar obra, fazer o servir rejunte. café às vezes. Não apareceu o rejunte, vamos rejuntar. É Quem nunca isso. rejuntou? Olá, eu sou a Débora Dallanese, eu tô aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso querido CUNY Talks. Não esqueçam de se inscrever no canal, a gente tá lá no YouTube, no Spotify, com um monte de temas muito legais, vários convidados muito importantes pra gente e pro nosso mercado, e sejam muito bem-vindos. E eu sou a Vanessa Ribeiro. Estou muito feliz de estar aqui nesse CUNY Talks especial, que é o On The Road, onde a gente vai até um parceiro, um fornecedor e recebe uma plateia seleta de arquitetos, de colegas da área, para discutir temas importantes, mas de uma forma leve, divertida e muito gostosa. Hoje a gente está aqui no Roca Gallery. A Roca é uma empresa, uma marca que se preocupa muito com design e se preocupa sobretudo com a parte humana desse processo todo, e é por isso que a gente está trazendo esse tema, que é um tema que vai falar sobre como manter o bem-estar sendo arquiteto e tendo todos os desafios que a gente tem diariamente na nossa profissão. Esse é um tema que todo mundo vai se identificar. Eu acho que a gente tem essa coisa de multitarefa, né? Profissional slash. E a gente quer compartilhar com vocês essa história do arquiteto que ele acolhe, ele projeta, ele cria, ele cuida da vida do cliente, ele cuida do investimento, ele cuida do sonho. Ele também tem que se manter muito estável emocionalmente. E essa é a nossa grande discussão de hoje em dia. Como é que a gente mantém a nossa saúde mental para segurar a onda de tanta coisa acontecendo? E para suportar a saúde mental do nosso cliente também, né? Pois Porque acho que a porque gente chega uma tem hora que esse mistura, desafio. né? Mistura tudo. Bom, antes da gente entrar no tema propriamente dito, vamos apresentar os nossos convidados, né? A gente chamou essas duas pessoas super especiais. Vou começar pela Luciana Fígaro, que é estrategista de marcas, consultora e comunicadora. Ela tem mais de 25 anos de experiência com branding, design, arquitetura e comunicação, atuando com marcas como Opa, Carbono Design, Estúdio Massa e mais de 350 escritórios de arquitetura. Também é fundadora do Lab Fígaro. Luciana, bem-vinda, que alegria ter você aqui. Bem-vinda, Lu. Obrigada, eu agradeço o convite, muito bom estar aqui. Eu acompanho CUNY Talks, eu acho esse programa muito bacana, muito essencial, especialmente para o pessoal da profissão mesmo, né? Por mais que eu trabalhe muito com arquitetos, eu quase me sinto arquiteta de tão íntima que eu sou casada com arquiteto também. E eu acho que esse acolhimento que vocês dão, né, no CUNY Talks é essencial, porque são problemas que vocês tratam e que eu vejo acontecerem, assim, desde um escritório que está começando até um escritório que tem 25, 30 anos e se repete, né? Então, alguns problemas até estruturais, algumas questões, é a dor e o amor da profissão, né? Que eu acho que o amor tem esse lugar meio artístico, né, do profissional também. Bom, queria agradecer pelo convite de me falar sobre esse assunto. Eu acho um assunto essencial, eu tenho meu ponto de vista, vamos falar por aí também, mas só agradecendo pela oportunidade de estar aqui para falar sobre isso. Obrigada a você, Lu. O nosso segundo convidado é um cara que eu tenho um carinho muito especial. Eu estou há 16 anos com o meu CNPJ ativo e ele me deu muita oportunidade desde o primeiro ano. Me apresentou muito do mercado, tem muita experiência. Ricardo Caminada é um empresário no setor de marketing e interiores, com formação em design, arquitetura, psicologia. Queríamos também, Importantíssimo. né? A gente aprende na prática, né? Já organizou eventos internacionais, tem uma escuta muito apurada sobre o que está por trás do viver arquitetônico. E, Ricardo, muito obrigada por aceitar o meu convite. Imagina, eu que agradeço, Dé. O carinho é recíproco, você sabe. Esse carinho é muito mais do que recíproco. Obrigado pelo convite.
eu tenho realmente uma carreira bem ampla. Eu pus 20 anos para não parecer tão mais velho do que eu sou. Mas eu acho que no papo de hoje, o que me chamou a atenção, e eu acho que de alguma maneira eu posso vir a contribuir, é justamente com o lado da psicologia. Como a psicologia ajuda muito, quando não ter feito só terapia, mas ter feito a faculdade de psicologia, ajudou muito a entender o relacionamento com o cliente e como a gente entender o que é nosso e o que é do outro e como a gente administrar melhor as expectativas, né? Porque eu acho que a gente, na verdade, é um grande a gente é um grande mediador de conflitos, entre o conflito interno do cliente, entre o conflito interno do cliente com a obra, o conflito com o fornecedor, os nossos problemas, e administrar isso para que a gente tenha uma ótima relação e ele continue fazendo projetos conosco e nos indicando, né? Perfeito. Tem um episódio no nosso histórico, aí no nosso canal, que a gente gravou com o Maurício Arruda, né? E ele fala uma coisa que eu adoro e eu vou repetir aqui. Quem não assistiu, corre lá e assiste o episódio inteiro, que é uma aula. O Maurício fala, né? A gente lida com pessoas o tempo inteiro, né? Então, é desde da mão de obra até o dono da empresa, o nosso cliente, né? A gente tem que ter muita sensibilidade. E a gente tem que ter muito cuidado também quando lida, né, com as frentes diferentes de trabalho, né? Que todo mundo tem uma função muito importante, uma responsabilidade muito importante para chegar no resultado. E, às vezes, entender o que está do outro lado, né? Porque, às vezes, a gente precisa lidar também com o fornecedor, né? Você trouxe essa questão do fornecedor. Por que ele não está performando, né? O que será que está acontecendo? A gente tem que ter essa sensibilidade. E aí eu trago aqui uma questão que eu acho que esgota muito, né? Da nossa saúde mental e da nossa criatividade, que é o quanto a gente tem que ser multitarefa. A gente tem que lidar, entender o que o outro está passando, ter essa empatia, entender a expectativa e a ansiedade do nosso cliente e, ao mesmo tempo, a maioria do mercado é profissional de pequeno porte, né? Assim, é empresário de pequeno porte. Então, a gente também tem que fazer RH, financeiro, produzir conteúdo, o que mais? Comprar Ser criativo, suprimentos. tocar obra. Fazer o Servir rejunte. café, às vezes. Não apareceu o rejunte, vamos rejuntar. Quem nunca isso. rejuntou? E aí, cada coisa que a gente faz, a gente muda, né? Porque você tem uma sensibilidade, um acesso diferente. E aí, Lu, acho que nesse momento que você tem mais frente com profissionais, né? E provavelmente desde os novos, né, se lançando no mercado, até acredito que muitos consolidados e querendo mudar e se reposicionar. Essa questão de ser multitarefa e ser uma necessidade da nossa área, como que eles lidam com isso? Como que você enxerga isso? Eu acho que eles não lidam muito bem. Essa é a minha conclusão. Ainda bem que tem você ali para orientar nesse momento. Então, qual a parte que qual a parte que me cabe, vamos dizer, vai. Eu tento ir um pouco na parte mais estrutural da história, né? Então, no dia a dia, claro que eu não tenho muito como colaborar. Assim, o que eu vejo começa um pouco antes, que é no posicionamento dessa marca. E eu acho que aí tem um lugar muito, muito importante, né? O que é o posicionamento? Como que eu me coloco no mercado? Qual é a minha proposta de valor, né? Ou seja, o que eu estou levando de benefícios e tal? E quem é esse público que entende esse meu valor, né? Que vai me contratar. O que eu vejo é que o pessoal abre um escritório sem ter o que eu chamo de DNA de marca, né? Então não fica claro qual é esse posicionamento. Não fica claro, eu quero esse perfil de cliente e eu vou criar uma proposta de valores que faça sentido para esse cliente. Então, quando a gente atrai um cliente que faz muito sentido com o nosso trabalho, o trabalho flui muito melhor, né? Eu falo que assim, é como se a gente convidasse o cliente para uma dança. Qualquer trabalho, mesmo o meu, também que é criativo, vamos dançar juntos? E essa dança depende tanto de mim quanto dele. E eu até falo isso, assim, tentar trazer essa comunicação logo de cara na apresentação do escritório e explicar isso, né? Tem a minha parte e tem a sua. Qual que é a sua parte, né? A minha parte é fazer um projeto que tem tudo a ver com você, né? Com eu entender interpretar esse desafio e projetar. E qual que é a sua parte? Encontrar, por exemplo, uma construtora, um empreiteiro que vai realizar isso daqui. Preferencialmente, alguém que eu
tenha afinidade. Do que eu vejo, assim, tem muito problema que acontece, porque às vezes o cliente contratou, sei lá, um empreiteiro fulano de tal, e aí o arquiteto se lasca, porque ele tem que ficar resolvendo pepino que não é dele. E tudo vai pro arquiteto, né? Na obra, ninguém, né? Até o pedreiro fala, não, o arquiteto colocou. E o arquiteto não estava para se defender. Então, coitado do arquiteto, vai virando, né, esse vilão da história, quando, na verdade, ele está salvando lá toda a história. Então, eu acho que tem essa parte do posicionamento, de encontrar um cliente que se adeque ao seu perfil, porque cada arquiteto tem um perfil, né? Você pode ser muito bom numa coisa, nem tanto numa outra, então você tem que encontrar também o cliente adequado. E aí tem essa sobrecarga do cliente, do arquiteto, querer pegar coisa que não é dele, que eu vejo, assim, sensação, em prol do projeto. Porque é muito louco, né? O arquiteto é forma e função, né? E a forma é essa parte artística. Vocês querem ver aquela coisa acontecer como vocês planejaram, entende? Dá para entender. E aí tudo ali no meio que acontece, e que mesmo que não estava programado, você não está sendo pago para isso, não reservou tempo para resolver esses BOs. E aí é o que eu estava falando para a Van, assim, eu tenho um grupo de arquitetos que a gente se encontra semana sim, semana não, falar essas coisas mesmo. E uma estava falando, cara, escritório mais novo, esse problema, por exemplo, eu peguei a cliente não quis o empreiteiro ou a construtora que eu queria, e quando eu vi, eu tô lá fazendo rejunte, entendeu? Porque o cara tá fazendo errado. E ela tava, coitada, super sobrecarregada. O escritório dela tem 3 anos. E ela, assim, não sei o que fazer. Burnout, o segundo burnout. Mas aí eu falei, por que você tá fazendo rejunte? Não, porque se eu não fizer o rejunte, não vai ficar bonito. Eu falei, e daí? Paciência. Paciência, o cliente fez uma escolha, entendeu? Mas isso é posicionamento, É né? posicionamento. Você estar seguro de falar para o cliente que ele também tem responsabilidade na escolha, no caminho, né? Porque a gente dá as opções, mas a gente não escolhe. Então, mas eu acho que acontece o que você falou. Tem muitas vezes o arquiteto assume o que não é dele. Então ele tem medo que o cliente fale, esse serviço não ficou bem feito porque você não fez bem feito. Não fui eu que não fiz, eu não fiz esse serviço, né? Na verdade, a gente estava conversando agora há pouco, o primeiro posicionamento que eu acho que tem que ter é você deixar claro para o seu cliente o que é responsabilidade de cada um. O que é sua responsabilidade, o que é responsabilidade de quem você contratou, do fornecedor, e o que é responsabilidade do cliente. Exato. E aí, porque arquiteto tem muito medo. Muito medo. Você cliente. deixa claro, olha, o meu trabalho não é fazer o rejunte, meu trabalho é ver se ficou bem ou mal feito e, se necessário, mandar refazer. Mas a responsabilidade não é minha. Né? E a partir do momento que você começa a colocar as responsabilidades nos locais certos e ser claro com o cliente, né? Eu acho que a primeira coisa importante é transparência, né? A transparência vem desde a sua apresentação, né? De como você se apresenta, do que você diz que vai fazer e entregar, né? E a responsabilidade de cada um. Olha, o rejunte está péssimo, está horrível, vou ter que mandar refazer. Ah, mas foi você que contratou, sim, foi eu que contratei e o cara não fez bem feito dessa vez. Por que ele não fez bem feito dessa vez, eu não sei, mas não fez, ou foi você que contratou, não conheceu o trabalho do cara, quer tentar refazer com ele, quer contratar outro, mas quando você deixa essa clareza, não que não vá ter estresse, mas o estresse diminui. Acho que pegando um pouco esse gancho, Ricardo, e trazendo até um pouco da minha experiência da trajetória do escritório, que começou como um escritório pequeno, que nem trabalhava nesse mercado de interiores, eu vim do mercado corporativo, de incorporação, então eu vim do macro para o micro, né? E quando o escritório começou, era eu e a minha irmã, que é 15 anos mais nova que eu e também arquiteta, se formou, quis estudar arquitetura e tal, uma história à parte. E hoje é meu braço direito no escritório. Mas éramos nós duas, então a gente tinha que fazer tudo. A gente tinha que ser criativa, a gente tinha que atender o cliente, a gente tinha que captar, a gente tinha que desenvolver o projeto, tocar a obra. E eu lembro que foram anos iniciais de carreira onde eu me sentia muito frustrada, porque eu tenho verdadeira obsessão por deixar o cliente satisfeito e não deixar o outro frustrado. Eu tenho isso em mim, assim. Trabalhei muitos anos em terapia, que eu não era capaz de fazer todo mundo feliz 100%. Ninguém é, né? Mas eu tinha esse drama. E uma vez minha terapeuta falou para mim, escuta, você não é uma fada madrinha.
você é uma resolvedora de problemas. E aquilo para mim foi um clique. Que eu falei, olha só, ela falou, e outra, se não tiver problemas, não precisa de você, filha. Então, Porque você tá lá para isso, né? Então, outra questão, você tem que entender o que é problema seu, de verdade, o que é sua responsabilidade e o que é problema do cliente, porque a gente tem que prestar atenção numa coisa que é muito importante. Todos nós aqui, sem exceção, a nossa casa é nosso reflexo, né? A gente se vê refletido na casa. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, quando a gente vai estudar criança, a gente visita a casa da criança, porque a gente vai entender a casa como é. A gente faz uma leitura. Quem entra na minha casa faz uma leitura minha pela minha casa, né? Isso é explícito. Então, muitas vezes o cliente tem essa projeção dele na casa muito maior. E ele não suporta ver o rejunte mal feito, num exemplo, porque ele está vendo algo dele refletido ali que está mal feito. Então, esse é um problema dele, não é seu. Mas eu acho que continuando essa coisa da minha busca por manter o outro 100% satisfeito, o que eu busquei foi tentar organizar o meu negócio de forma que eu pudesse abarcar 360 todas essas questões. E já que tudo ia ser problema meu mesmo, porque nós arquitetos, a gente tem esse drama de o cara não fez o rejunte, mas quem que você vai reclamar? Com o arquiteto? O cara não entregou o porcelanato no prazo, com quem você vai reclamar? O arquiteto? Tudo. Então, aquilo, o que eu busquei fazer? Aumentar o meu escopo de trabalho. E, claro, isso é uma escolha de cada um, mas para mim foi funcionando. Porque eu fui desenvolvendo um trabalho, buscando uma forma de planejamento, desenvolvendo uma equipe que trabalha comigo que fosse apta a entregar 100% aquilo que o cliente está esperando. Então, quando isso foi acontecendo, e enfim, esse ano eu estou fazendo 10 anos de escritório, demora para você estruturar tudo isso, mas quando isso acontece, você percebe que seus problemas diminuem. Porque você se sente com mais autoridade para falar claramente para o cliente o que é escopo seu e o que não é. Você tem segurança para colocar as coisas que você precisa colocar. E quando a gente está começando, muitas vezes a gente não tem como, vou escolher aqui esse cara que é o cara que fala com o que eu quero entregar. Não, você precisa pegar projeto, né? Você precisa colocar para dentro o cliente. Então, eu acho que isso é um crescimento, é um processo. E a gente tem que chegar nesse caminho num lugar que você tenha a autoridade de dizer, olha só, sou eu que sei fazer isso. O planejamento sou eu que vou ditar. Vou respeitar a sua escolha, eu vou entender o que você quer, eu entendo isso, mas o planejamento é meu. Então, quando você faz isso, os seus problemas se resolvem 90%, assim. Hoje eu tô nesse lugar, assim. O que eu ia falar no começo, eu acho que eu até estava falando com meu marido ontem, que é arquiteto também, eu falando para ele, eu tenho uma sensação que a arquitetura precisava de uma residência aqui da medicina, sabe? Porque o arquiteto sai... Nossa, que boa ideia. Não é? Ele sai sem ter mais pisado do que um numa estágio, obra. né? Não é? Ele não conhece uma obra. Assim, pelo que eu vou captando, né? Então, Imagina, na faculdade a gente não sabe nem executivo. Então, muito eu mais contratei sério uma que isso. estagiária arquiteta agora, ela não sabe mexer no Excel. Eu falei, mas peraí, você não teve na faculdade Excel? Ela, não. Eu falei, eu tive na faculdade de eventos, que é tecnóloga, 2 anos. Como não teve Excel? Ela, não, a gente teve um monte. Porque tem muita coisa. O trabalho do arquiteto é muito complexo. E eu acho que no Brasil, ele não é reconhecido, ele não é visto. Tanto que eu falo, é um desafio para o arquiteto comunicar a própria arquitetura para o cliente. O cliente não sabe o que existe na arquitetura, no trabalho. Eles não têm noção dos bastidores. Não tem. Posso garantir. Assim, até falo, vocês colocam lá a apresentação, estudo preliminar, anteprojeto, projeto. É chinês. Tipo, não tenho ideia do que você está falando. Então, assim, eles não sabem o que é, o trabalho que dá. Por isso que eu falo, às vezes é importante comunicar os bastidores, sabe? Até aproveitar as redes sociais que tem essa comunicação informal, mostrar um pouco dos bastidores. É importante, porque o leigo não entende o tamanho, a complexidade. E talvez mudar um pouco essa linguagem, né, Lu? A gente tem falado isso, a gente, né, vamos trazer aqui o João Leão, vamos citar ele, que tem um trabalho de desenvolvimento de propostas bem elaboradas e claras para o cliente, ele fala muito isso, e eu aprendi com ele isso, assim, deixar um termo mais claro. O que é estudo preliminar? O que é um anteprojeto, né? Talvez você tenha que trazer para uma linguagem mais humana, sei lá, desvendando os seus sonhos, X, sabe assim? Para o cliente ir se aproximando dessa linguagem. Ricardo, você que tem essa formação de psicologia, faz sentido isso para você? Total.
Tem 2 fatores que eu acho que são muito importantes, né? Na minha apresentação, por exemplo, quando eu vou me apresentar para um cliente, eu tenho passo a passo de tudo que um arquiteto faz, todos os passos e o que significa cada passo desses. Eu até uma vez eu apresentei para uma arquiteta colega nossa e falou: puxa, eu não tinha noção que a gente faz tanta coisa. Então, a hora que você apresenta esse passo a passo, o teu valor de projeto mudou para o cliente, né? Isso é uma coisa. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando, que eu acho muito importante, que a maioria muitos arquitetos, não vou falar a maioria que eu vou estar falando uma bobagem, muitos arquitetos não têm um ouvido para entender o que o cliente quer. Eu já vi participei de um projeto em que a gente fez toda a reunião com o cliente e eu vi que o arquiteto apresentou tudo o que o cliente não queria. Então, mas isso é assustador. Acontece. Não, acontece, mas eu vi que ele não sabe ouvir. Então, acho que você tem que também entender o que o cliente quer e terapia. E você desenvolve. Eu desenvolvi uma técnica para entender o que o cliente quer subjetiva. É uma técnica que eu desenvolvi que zerou erro de compreensão. Mas isso também é um problema, porque não é só o cliente entender o que você faz, mas você entender o que o cara quer. Isso também ameniza um monte de coisa. E aí a Débora também consegue trazer bastante. Aí eu tô aqui, desenvolvi junto com uma amiga, a Bianca Duarte, arquiteta também, nossa amiga, e a gente desenvolveu junto com psicólogos, inclusive, um método, né, de neurobriefing, que é justamente isso, treinando, e a gente já treinou aí diversos profissionais, inclusive, que é justamente saber escutar, né? Ter essa escutativa, saber comunicar, porque às vezes a gente acha que está falando, mas a gente não tem o menor controle do que está sendo entendido. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que treinar, não tem na faculdade, é uma pena, deveria ter, você saber se comunicar melhor, onde comunica melhor, e aí eu acho que entra nessa, a gente buscar profissionais que agregam, né? Então desde o branding, da proposta comercial, né? A gente ter ali o passo a passo da nossa proposta de uma forma muito visual, né, ilustrando, pontuando o que a gente faz de fato. Eu acho que isso traz valor para a gente. E a Lu comentou essa coisa da rede social. Eu acho que a rede social, quando eu comecei, não tinha. Você também, né? E eu acho que ela veio para ajudar, sim, mas ela também nos coloca numa posição de mais uma função, né? A gente, além de arquiteto, hoje a gente produz conteúdo o tempo inteiro. Por quê? Porque isso nos ajuda comercialmente, isso nos ajuda a nos posicionar, né? E aí até uma coisa curiosa, assim, que aconteceu, eu tenho um casal de clientes e casaram, né, eles, fui na cerimônia no casamento, e aí eu desde o neurobriefing, né, no nosso primeiro contato, eu tenho todo um eneagrama, curtograma, questionário sensorial, eu faço uma coisa muito aprofundada ali com eles, e aí tinha uma questão ali no casamento do cachorro, que era muito importante para a família, tinha a questão da onde ele, na cidade que ele pediu ela em casamento, né, tinha toda uma história deles que eu trago para o projeto. E durante a cerimônia, eu me peguei filmando os votos do noivo. É quase uma loucura, não é? Porque ele não estava falando sobre o projeto, ele estava falando sobre a vida deles ali no voto, né? Uma declaração de amor lindíssima, mas citando tudo o que a gente conversou durante o neurobriefing. O quanto íntimo é aquilo, o quanto especial para eles era aquilo. E aí eu me peguei filmando, já pensando num conteúdo que eu podia gerar, com certeza, e pensando também que eu queria compartilhar com a minha equipe que participou do projeto, e eu dizia, é importante ter o tom de azul por isso, é importante que a foto do quadro que aparece no 3D seja essa. Eu quero que eles tenham essa memória afetiva quando eles visualizarem o projeto em 3D pela primeira vez, né? O porquê, eu crio uma hashtag, um nome para cada projeto, porque o nome do projeto era o nome do cachorro, né? Então eu queria ali defender tudo isso, e tudo tinha um porquê. E isso é um trabalho muito sensível. Ô Débora, e é um trabalho, eu fico até arrepiada, porque de verdade, para mim é isso que faz sentido na nossa profissão. Entender o outro. Eu amo isso. Eu tô lá para isso, para entender a família e traduzir aquilo num projeto. E a gente tem que se despir do nosso ego, gente. Eu fico impressionada que as pessoas não têm essa condição. Eu acho que você tá a serviço do outro quando a gente é arquiteto. É tão bonito isso que você falou. Né? Não, é tão bonito. Você tá preocupada em colocar a foto. Eu também tenho esse... Posso provocar? Pode, com certeza.
Eu acho que tem a ver com o propósito de cada um diante da arquitetura. Concordo. O que eu tento levantar a bola é sempre a gente construir uma marca autêntica. Então, o que é autêntico na gente? Tem muito a ver com o propósito, né? Cada um fez arquitetura por uma razão. Vocês têm uma razão mais humanizada em relação à arquitetura. Para vocês, o gostoso é justamente fazer essa leitura do cliente, entender como isso vai ser interpretado no projeto, mas é um viés. Eu atraio muito esse público, porque meu papo é todo mais humanizado. Mas não é exclusivo, não é todo mundo que fez arquitetura que tem esse propósito. Então, por exemplo, o propósito do escritório do meu marido tem a ver com investigar técnicas construtivas, desafiar a arquitetura. Mas aí ele comunica isso de uma forma muito clara, que ele atrai clientes buscando isso. E não, de repente, essa coisa mais humana e afetiva. Exato. O que eu vejo, qual que é o ponto que eu acho mais difícil da arquitetura, num geral, e que eu acho que até gera essa sobrecarga? Esse valor, essa ideia de qual é o meu valor, qual é o meu propósito. O que eu percebo, mentorando bastante gente, é que quando eu faço o conjunto de valores, é meio que uma surpresa para a pessoa. É um reconhecimento, porque eu invento um valor, mas ela fala, caramba, tem valor mesmo. Por exemplo... Tem valor mesmo. Porque assim, conjunto de valores que a gente faz em gestão de negócios. Responsabilidade, ética, comprometimento. Tipo, cara, eu já espero isso. Você não vai me entregar isso, nem começa, né? Mas normalmente as pessoas fazem esse conjunto de valores, né? E eu faço valores muito inegociáveis para aquela pessoa, que tem a ver, essenciais para aquela pessoa. Então, por exemplo, surgiu aí semana passada, de uma arquiteta que é a liderança humanizada. Isso virou um valor dela. O que é? Ela faz com que todo mundo na cadeia se sinta confortável. Ela não tem retrabalho para fazer projeto, porque normalmente o cliente aprova. Ela não tem BO quase em obra. Ela leva bolinho para o pedreiro e pergunta se ele está bem. Entendeu? Então, é um outro tipo de liderança que ela tem com a equipe dela. Assim, ela nunca imaginou que isso fosse um valor. Quando a gente traduz isso em valor e benefício para o cliente, que, né, o valor que, né, o que isso gera para o cliente? Você sabe como se vender. Você sabe melhor como vender seu peixe. Porque se você vende o seu peixe do tipo, tantos metros quadrados dá tanto... Você está se colocando como um serviço commodity ali. Qualquer um podia estar, então, fazendo essa proposta. A inteligência artificial vai te pegar. É isso que é exatamente nesse lugar que a inteligência artificial vai te pegar. O que a gente compra, na verdade? As experiências as experiências através dos produtos e serviços que a gente consome. É como a gente se sente através daquilo. O que a gente espera ter através daquilo. Como que eu me conecto? É muito mais fácil eu contratar um escritório de arquitetura que eu me conectei. Tipo, conectei com você, com o seu jeito de trabalhar, seu jeito de falar, seu jeito de me receber. A xicrinha que você me serviu do café. Eu falo assim, são detalhes, né, que me emociona. Isso está muito além do preço. É o valor. Então, a gente está discutindo o valor ou a gente está discutindo o preço? O que eu percebo... que até estava falando para a Van e falei isso também no meu grupo de ontem, né? Eu tenho uma sensação que os arquitetos se colocam um tiquinho inferior ao cliente. Sabe aquela escada? Como se não fosse igual. E é igual. Ele precisa de você tanto quanto você precisa dele. É uma troca. Né? Esse é o meu valor, eu quero te pagar porque eu reconheço o seu valor e eu quero para mim. Então, tem que ser igual. Não pode ser um pouquinho abaixo, que eu preciso. Não. É um negócio, é bom para todo mundo. Então, acho que esse equilíbrio tem que vir dessa confiança, desse valor que o arquiteto tem dificuldade de reconhecer qual que é. Porque os diferenciais dele estão nesses valores. Se a gente for exatamente o que a nossa essência pede que a gente seja, a gente já vai ser diferente de todo mundo. Aí você não fica nessa competição. Nesse pé de concorrência, né? E eu acho que pegando o gancho nisso que você falou, as pessoas... Você tem que entender como lidar com cada uma dessas pessoas, né? Quando você se coloca em pé de igualdade, como você colocou, nós não estamos inferiores ao cliente, né? Ele está te contratando porque ele está enxergando valor no seu serviço. Quando você se coloca nessa posição,
mesmo assim, às vezes você se depara com pessoas difíceis, complicadas, que não entendem o processo, que não têm a menor ideia do que vai acontecer durante aquele período. E aí, Ricardo, qual que é o limite dessa nossa gestão emocional desse cliente? Até onde a gente vai, né? Porque senão vira uma piração, né? Assim, cada um de nós aqui já tem a nossa vida para cuidar e cuidar da nossa mente e nos preparar emocionalmente para o dia a dia. Imagine você cuidar do seu e ainda cuidar daquele, sei lá, se você tem 5, 6 ou 30 clientes, imagine você fazer a gestão emocional de cada um deles. Como é que fica isso? E antes de você responder, eu só vou pedir para você fazer o link. Isso que a Van falou, você atende tanto cliente, projeto, né? Foi elenco Casa Cor ano passado e tudo mais, como também você tem o seu lado de marketing para empresas. Se é diferente, só para complementar a pergunta. Na verdade, é e não é diferente, porque a gente está trabalhando o tempo inteiro com expectativas, né? E como lidar com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que isso para mim se torna um pouco fácil, porque sempre tive isso é inato de saber lidar e com todo tipo de pessoas e de vivências que a gente tem. Então eu acho que assim, é respeito, né? Então já tive clientes mais fáceis, clientes mais difíceis, clientes com todo o perfil, tanto no marketing quanto na arquitetura, e num outro negócio que eu tenho agora também, que eu lido com o cliente. Mas eu acho que o limite vai ser a palavra respeito. Mas eu acho que a partir para você ter respeito, vem muito com a sua fala, você tem que ter respeito por você mesmo e pelo que você faz. Eu sei o que eu faço e assumir os nossos erros também, porque a gente erra. Putz, já fiz um monte de bobagem em obra. Tem uma que eu adoro contar, que eu quebrei a parede do apartamento errado. Né? Era do 60 e quebrei do 70. Bem, a sorte é que o 70 ia quebrar também a parede. Eu já ganhei de presente. Você prestou serviço, graças pra ele. Mas a gente também erra, mas assim, eu acho que a partir do momento que a gente se respeita, a gente sabe que vai errar e vai assumir nossos erros, né? Claro, né? Por isso que eu falo que a transparência é importante. Então, acho que eu respeito. Eu já tive poucos casos, mas eu já tive casos de cliente, tanto do marketing quanto da arquitetura. Foram poucos, mas que eu precisei parar porque faltou respeito, né? Aí, a hora que eu vejo... E teve um caso que faltou respeito, não foi nem comigo, foi com a equipe. Né? E aí falou, eu não consigo trabalhar desse jeito, né? Porque aí eu vejo que isso é uma bola de neve e daqui a pouco a falta de respeito vai aumentar. Foram raras as vezes, mas já aconteceu. Então, para mim, eu acho que o posicionamento é o que você falou, você saber o que você entrega, saber seu diferencial de verdade, que a IA vai tomar, quem não sabe, é realmente uma commodity, né? E você trabalhar e entender o outro, né? Entender que o outro é diferente. Ninguém é igual a gente. Cara, eu nem sei quantos clientes já atendi até hoje, inúmeros. Ninguém é igual, né? Agora, o posicionamento que eu tive durante a obra, o posicionamento que eu tive faz com que a maioria deles sejam meus clientes até hoje. Tem um caso que eu adoro, eu fiz a casa dos pais, a casa dos filhos, agora eu vou fazer a casa do neto, que o menino está indo estudar, me chamaram para fazer a casa. Que coisa mais legal do que isso, né? O né? arquiteto da família, né? Dá um quentinho no coração. É super assim. íntima a nossa relação, né? Você sabe o nome do cachorro, a gente sabe onde o casal vai guardar roupa íntima. Né? É muito legal isso. E muito detalhe também, né, Ricardo? Então, acho que isso traz ainda é um complicador para o nosso dia a dia, porque a gente tem que sempre estar muito atento aos detalhes e quanto mais você desenvolver um processo, um planejamento de documentação, de organização, de procedimento, você também vai deixando sua vida um pouco mais tranquila, você tem mais controle sobre aquela situação. Porque imagine, um projeto com uma infinidade de detalhes, coloca aquilo vezes 10. Se você não tiver uma organização interna também no escritório, aquilo se perdeu. E aí, se perdeu, o cliente está insatisfeito, está bravo. Eu falo assim, não quero cliente insatisfeito, nem por preço e nem por tempo. Então, eu já conto a verdade no dia 1, assim, não é isso que vai ser só... Ah, vai ser 100 mil a reforma? Não. Vai ser 1 milhão. Você sabe... Como é que você está lidando com isso? Porque não adianta você falar, vai ser 100 mil e vai durar 2 meses.
Você sabe que eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante? O que me fez querer trabalhar no que eu trabalho? Eu fui fazer arquitetura, mas eu sempre quis trabalhar com interiores, com design de interiores. Eu adoro fazer a casa com que a pessoa vai viver, não a caixa. Eu gosto de fazer o interior, né? Eu vestir. E tudo começou que quando eu era criança, meus pais contrataram uma decoradora para fazer a casa. E eu vi como mudou a vida da casa. Meus pais sempre foram muito festeiros, a casa sempre tinha gente. E depois que decorou a casa, putz, ficou muito mais agradável, era um lugar realmente de acolhimento, né? Eu lembro dessa casa, até pouco tempo eu ainda tinha móvel na casa, no meu apartamento, porque lembra esse acolhimento. Então, quando a gente pega essa arquiteta, essa decoradora que fez a casa há mais de 50 anos, isso foi em 70, 71, não existia uma profissionalização. Existia uma coisa que era assim, a fulana tem bom gosto e a decoradora, né? Então, eu vejo que isso traz um reflexo, até pouco tempo atrás, em que os escritórios não se viam como escritórios profissionais. Eu lembro que há pouco tempo atrás não existia contrato. O contrato era verbal. Isso eu estou falando anos 90. Né? Não existia um contrato formal. Um contrato começou a ter há pouco tempo, e não um bom contrato. Um bom contrato começou a ter há pouquíssimo tempo. Então, eu acho que tem uma relação que você fala. Se é que eu tenho um bom contrato, mas para ter. E aí, o que eu vejo? Que um dos grandes problemas é o que você traz, é você se enxergar como um profissional com inúmeras competências, porque você fazer uma casa, como você já falou no início, Débora, a gente tem que ter muita competência de diversos assuntos. E se você não se dá esse valor e não deixa isso claro para o seu cliente, como é que ele vai ter confiança e vai te valorizar? Tem que ser multidisciplinar, né? Na nossa profissão. Super. Desculpa exatamente. a falha, completamente. É repertório que vocês têm que buscar, é saber a parte técnica, entender como fazer o negócio ficar, né, levantar um prédio. Gente, eu acho tão... Eu me foquei em arquitetura nesse público porque eu sou completamente encantada com a profissão. Eu acho tão incrível, né? Vocês terem, para mim, assim, são dois cérebros, né? Forma e função, razão, emoção funcionando ali. Ai, obrigada. Em equilíbrio, aqui, sabe? Tô sendo abraçada. De verdade, eu acho uma das profissões mais complexas e mais bonitas, porque o arquiteto, ele não tem que só saber a técnica, ele tem que ter sensibilidade. E pouca gente tem sensibilidade. Então, assim, é muito chique essa combinação, assim, sabe? Eu acho, realmente, eu me voltei para a arquitetura justamente quando eu percebi que que o arquiteto tinha muita dificuldade de comunicar esse valor. E aí vocês estão falando tudo isso e eu tô pensando, não sai da minha cabeça aqui uma palavra tempo, né? Porque é uma questão, às vezes a gente tem essa intenção de aprofundar numa coisa, ou aprender sobre outra, ou contratar o advogado para o contrato, contratar a Lu para fazer o branding, ir em evento para conhecer fornecedores melhores. E a gente às vezes barra em tempo, né? É complexo isso. E aí é onde administrar nossa vida pessoal também, né? Porque daí eu não paro de pensar na minha filha chorando a madrugada toda. E outro assunto, você dá o tempo para o cliente, porque muitas vezes o cliente quer alguma coisa de hoje para amanhã. E você fala, eu faço. Só que você sabe que não vai dar tempo. Olha, de hoje para amanhã eu não vou conseguir fazer. Né? Saber falar não, né, Ricardo? Sem falar também. não, exatamente. Tem que saber falar não, né? Isso. Saber falar não é um dom, né? Isso e um não aprendizado. com carinho, com jeito, explicando. Saber falar não é posicionamento. Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Muda tudo. Na hora que você tem essa confiança do valor que você está oferecendo, você não negocia. Você não está lá disponível. Você dá valor. Você fala, não, peraí. Você quer uma resolução? Tá aqui, ó. Daqui 3 dias a fulana do escritório vai resolver para você, custa tanto. Beleza, tá bom. É o posicionamento, é a segurança também, né? A maturidade de você. É muito difícil. O Ricardo falou sobre um cliente, né, que teve que encerrar o processo. E falar o não, às vezes, não acontece antes de começar aquele projeto. Às vezes é durante, né? E às vezes são vários nãos. E isso, a gente tem que estar muito segura, né? Eu demorei. No começo eu era muito boazinha, assim. Dá.
Vou dar um Aí jeito. você começa a perceber que E aí ele você não, começa ele não a ver que valoriza, não fecha né? a conta. Ele vai desvalorizando Eu ainda lembrei mais o que o eu ia seu falar, trabalho, agora né? ele vai ficar melhor ainda. A primeira vez que eu entrei numa terapia em grupo, eu tinha 15 anos. E o terapeuta perguntou qual era o meu problema, eu falei meu problema. E o meu problema tinha a ver com o posicionamento no final. Que ele falou assim, aí eu sei que ele falou assim, quando a gente tá no outro, a gente não tá na gente. Se a gente não tá na gente, como a gente espera que o outro nos veja? Eu achei isso muito forte. Isso pra mim, pro resto da vida, eu levei. E serve pra tudo, né? Pra Pessoal, tudo. profissional, tudo. Pra tudo. Então, assim, eu acho que isso responde muito, né? Quando a gente tá inteiro, e claro, no começo da profissão, como eu falei, né, da história da residência, é muito difícil você estar inteiro quando você não sabe daquele assunto. Né? Você também não tem essa confiança de você sabe resolver o BO da obra. Então, eu acho que no começo, o que eu tenho visto é que é uma montanha russa mesmo. Que tudo vai se embolar, você vai ter que fazer. Se eu me formasse em arquitetura, eu ia passar os primeiros anos num escritório, aprendendo lá as custas de outro escritório, para entender obra, mecanismo, toda a complexidade, e depois eu abriria meu escritório, porque eu acho muito difícil já sair abrindo. Mas acontece mais hoje em dia. E eu acho que a rede social traz essa segurança maquiada, talvez, fake. Porque já acha que coloca um 3D bonitão ali, né? Faz a sua rede de contato, frequenta uns lugares e acha que está pronto para começar. E eu também acho que não está. Porque falta residência, eu adorei. Eu acho que isso deveria ser institucionalizado. Achei ótimo também. Achei ótimo. Porque é isso, falta a vivência profissional, onde a gente aprende muito. E aí eu queria pegar disso e fazer uma pergunta para você. Das pessoas que você treina e faz a tua consultoria e chegam até você, a maioria sabe o valor já? É um estudo que você tem que aprofundar com ela? Ela sabe o que ela quer fazer? A maioria não sabe. A maioria, assim, 99% não sabe, não é a maioria. E assim, eu atendo escritório desde que acabou de começar, acabei de sair da faculdade, até escritório tem 30, 40 anos, assim, varia muito, tamanhos de escritório, perfis de escritórios diferentes. Porque não é fácil, né? É uma falta, sabe por quê? A gente, na verdade, tem falta de autoconhecimento. Tô errada? Eu acho que a gente se dedica muito pouco para se conhecer. E a gente precisa dedicar, eu acho que é tempo e energia que precisa dedicar para o silêncio, para a meditação que a gente estava falando, para fazer terapia, para se conhecer. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem confiança. E por consequência, o nosso trabalho também fica melhor, nossa vida fica melhor. Perfeito, é isso aí. Eu volto um pouco para esse lugar. Mas enfim, aí quando eu vou fazer esse trabalho, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho muito específico, ninguém faz o que eu faço. A minha vida sempre foi difícil de falar, putz, eu não tenho referência, porque eu fui traçando a minha vida profissional guiada basicamente pelo meu coração, pelo que fazia sentido. E o meu trabalho hoje, ele é muito profundo e sensível. Então, eu não posso ficar o tempo inteiro que eu falo na superfície. Eu fico grande parte mergulhada em águas mais profundas. Pesquisa, silêncio, eu não fico nas redes sociais, embora eu trabalhe com redes sociais. Eu não entro quase nas redes sociais. Eu entro, solto um post, saio. É muito raro eu ficar. Se eu fico, eu tenho um objetivo. Eu limpo o meu feed. Então, eu não sigo pessoas que não me agregam. Tá somando? Não tá? Já silencio. Não preciso parar de seguir. Às vezes é amigo. Silencia. Eu só ponho gente que me inspira ali. Aí eu tenho um Instagram paralelo, que é coisas de marketing. Por exemplo, marketing digital, uma coisa que eu tenho que estudar. É só gatilho. Porque se eu fico ouvindo, eu falo, gente, eu tô tão fora. Porque assim, eu não posto com frequência. Eu sou super... eu não sou tão disciplinada em relação às redes sociais, por exemplo. Então, eu fico trabalhando com o que eu posso, estratégia. Então, isso combina com o arquiteto. Porque o arquiteto que trabalha muito tem muita dificuldade de abastecer as redes sociais. É um drama. Então, eu dou uma relaxada ali. Tipo, vamos montar uma estratégia que você não precise? Vamos fazer posts pontuais e a gente impulsiona esses posts, né? Vamos fazer um jeito que... Porque realmente essa sobrecarga, ela vem generalizada. Se você dá mais uma coisa para a pessoa que é das redes sociais, assim, a pessoa fala, oi? Então, assim, olhar, entender, será que você precisa mesmo de muito cliente? Quantos clientes você precisa? Seguidor não é cliente. Quantos clientes você vai poder abarcar? E tá super em alta, né? O pessoal falando da FOMO, né?
Que é justamente isso, porque vai te gerando gatilhos ali, e aí você vai se comparando com outros, e aí quando você vê, você tá querendo fazer mais do que você já faz. Você tá E aí você numa não outra sai do lugar. atmosfera que não é presente. E como que a gente Você tá lá, mantém não a tá nossa aqui. mente mais fresca para vocês? Sabe o que é Assim, quais são engraçado? as dicas? Da questão de rede social, teve um momento que eu montei uma rede social, um Instagram do escritório, que eu abasteci e nunca mais entrei. Ele tá lá abandonado. Quem me procurar por ali vai ter uma decepção. E aí eu comecei a falar, eu não quero entrar nessa loucura de ter que ficar postando, de ter que ficar entrando com, né, com um projeto, não falando, porque gera uma competitividade interna, né? Aí eu falei, o que é o meu valor para o cliente que me contrata? Eu acho que está mais a ver com o meu estilo de vida e com como eu penso o viver e o morar, né? Como eu penso, como a gente deve viver e morar. O cliente que eu quero atrair é aquele que tem uma afinidade com o viver que eu tenho, né? Como que eu vou fazer uma leitura? Então, eu foquei no meu Instagram pessoal, que eu posto pouco, inclusive, mais uma questão de estilo de vida do que uma questão arquitetônica. Eventualmente aparece um projeto ou outro. E aí teve um cliente que eu fechei um projeto com ele, que ele veio com essa indagação. Ele falou, poxa, mas eu entrei no seu Instagram, não tem quase nada de projeto. Falei, então, não tem, porque eu quero que você entenda como eu entendo a vida, né? Como eu acho que a gente vive, e a partir disso ver se é alinhado com o seu estilo de vida para poder trabalhar. E da conversa veio, eu acabei fechando o projeto. Então, acho que essa questão da rede social, eu acho que ela é muito importante, e eu entro em vários Instagrams ou outra plataforma de arquitetos, até para ver o que ele está fazendo e me inspirar. Arquitetos que eu admiro o trabalho, arquitetos de fora do país. Falo, mas primeiro, não estou me desmerecendo, longe disso. Eu acho que ele tem mais para mostrar do que eu, né? Ou eu não quero mostrar o que é meu também, né? Não quero ninguém com olho gordo para ser os meus projetos. Eu vou mostrar mais. Foi uma linha que eu fui trabalhar disso, que eu acho que aí tem um valor que é diferente de simplesmente mostrar o projeto. E tem Porque a autenticidade. E Que é o que a gente tá posicionamento. falando. E posicionamento. E aí também dá uma baixada. Uma baixada, né? É Dá porque, uma de baixada. fato, eu, por exemplo, sou o oposto. Trabalho 100% com a rede social. 90% dos meus clientes vêm através da rede social. Então, o meu Instagram é meu portfólio. É onde eu mostro o meu jeito de trabalhar. Então, para mim, é importantíssimo. Mas eu tenho que lidar, às vezes, com alguns gatilhos. De falar assim, não, chega, hoje você não vai mais ver isso. Às vezes E eu eu desabafo tenho- com a Van, A né? gente Fala, desabafa, fala, Van, nossa, fulano de tal tá fazendo isso, é isso. E eu tô fazendo, mas tudo bem, entendeu? Eu acho que também a maturidade, sei lá, eu vou fazer 45 daqui a poucos dias. A maturidade também vai te trazendo uma calma, assim. Hoje eu já vejo a vida de outro jeito, eu já não entro mais em competições, assim. Eu acho que cada um tem o seu time, o seu momento, a gente tem que saber respeitar isso, né? Mas, e também você talvez precise de ajuda, né? Não sou eu que posto, não sou eu que penso. Muitas vezes eu tenho reuniões lá, pauto nossa comunicação, mas se você tiver que fazer tudo, gente, não vai faz. dar. Não vai. E aí a gente vai pirar mesmo. Então você tem que se organizar também. Mas você sabe que é interessante, indo vindo para a empresa de marketing, na minha empresa de marketing eu nunca fui fazer captação de cliente. Todos os clientes vieram até mim até hoje, por indicação, enfim. Teve uma única empresa que eu fui buscar, que eu queria trabalhar para eles, ou com eles, porque tinha a mesma filosofia de pensar a vida, que é o Luciano. A Tideli, ela foi a única empresa que eu quis trabalhar para eles por causa de filosofia de vida, de forma de pensar a vida, de forma de pensar o trabalho. Trabalhamos juntos durante muitos anos, uns 12, 13 anos. Depois não precisavam mais do meu trabalho, mas somos muito amigos. Então, eu acho interessante como esse posicionamento. Então, provavelmente, os seus clientes procuram algo da forma com que você entrega. O que eles procuram é isso, né? E eu, da mesma forma. Teve um momento que eu comecei a me preocupar muito com que o post numa forma excessiva e gerava os gatilhos, preciso postar mais, preciso postar tal dia, Falei, não, para, esse também não está sendo você.
né? Porque o mesmo Ricardo profissional, minha terapeuta falava uma frase que é ótima: eu sou um, mas eu sou muitos. Eu sou o Ricardo arquiteto, eu sou o Ricardo do marketing, eu sou o Ricardo marido, eu sou o Ricardo amigo, né? Nós somos um, mas tem um Ricardo que é um fio condutor, né? E esse fio condutor que a gente não pode se perder, e ele faz com que a gente tenha menos gatilhos, porque você sabe onde você se É para onde posiciona. você volta, né? Pra onde Na hora você... que você tá ali se perdendo, Exatamente. é para onde volta. Agora, isso é óbvio, não aprendi sendo recém-formado. A vida que vai vida, fazendo, não tem jeito. E a gente volta para o que você já tinha dito, que é o respeito, né, Ricardo? A gente tem que se respeitar. Essa Então, palavra... começou a fazer mal, gente, alerta, né? Acendeu ali a luz vermelha, vamos repensar o que eu tô fazendo. Acho que a gente tem que, voltando pro bem-estar, que a gente tá aqui para falar disso, né? A gente tem que buscar coisas que nos fazem bem, assim. A vida, a terapia, de novo, minha terapeuta falava de pizza, né? O meu trabalho sempre ocupou 70% da minha pizza. E aí sobrava 30% para amigo, família. Não sei. Tem que equilibrar melhor isso, né? A gente tem que olhar para essa pizza e falar assim, tá equilibrado? Tem fase que a gente tem que dar mais o percentual para o trabalho, tem fase que a gente dá mais para a família. E é normal. Normal, a gente tem que ir se ajustando e aquilo tem que te fazer bem. Todo dia você tem que deitar ali para dormir e falar assim, ufa. Sabe? Hoje eu estava vindo para cá e senti uma gratidão, uma felicidade por ter esse projeto, por estar aqui. E tem muita coisa acontecendo em outras coisas, mas a gente tem que ser pequenas pílulas de felicidade, assim. O que você acha, Lu? E eu acho que você trouxe um ponto que é importante, que é a gratidão, né? Não, a gratidão nas pequenas coisas. E antes, só para eu não perder o fio, ver o tempo que já passou. Uma coisa que eu vejo que aconteceu até ontem lá no meu grupo dos arquitetos, no Lab Room, eu levantei justamente esse assunto do posicionamento, que eu tô vendo, né, por queixas deles mesmos. Eu falei, vocês se colocam nesse lugar e tal. E aí foi curioso, porque uma das participantes também é minha cliente em paralelo, faço a mentoria dela. E a gente estava nessa história dos processos. Como que você faz o seu processo? Eu adoro ir na casa do meu cliente, antes dele fechar. Eu falei, mas você vai antes? Ela voa, eu já pego um briefing e não sei o que. Eu falei, tipo assim, você já está entregando, você já ofereceu antes dele acertar com você. Ela falou, mas minha taxa é 90% de fechamento. Eu falei, pronto. E ela não tem escritório físico. Então, a gente tem que sempre olhar, né, para cada um. Aí eu falei, vamos jogar esse assunto no grupo, vamos ver como cada um resolve. Aí um outro, lá de Feira de Santana, mostrou como que eles faziam. E era pior ainda. Eles iam na primeira visita. Você mora que data? Eu vou lá aí para conversar. Vai. Aí depois volta numa segunda visita para apresentar o escritório. E volta numa terceira para apresentar a proposta com um ensaio do projeto. Quando vai fechar a proposta? Antes de fechar, o teste fit, famoso teste fit. 3 encontros. E qual é a taxa de fechamento dele? 90 também. Aí eu... Só que a conversa se estendeu, aí a turma... Porque é legal que tem gente que tem escritório há mais tempo, menos, São Paulo, Rio, o Brasil todo. E aí a turma de São Paulo, nem imagina aí até maior trânsito, não sei o quê, tarará. E eu sei que no final, esse cara de Feira de Santana falou, gente, eu acabei de perceber que eu evoluí. Eu mudei o meu posicionamento. Eu criei esse método há 6 anos atrás, quando eu estava abrindo o escritório. Agora eu tenho um repertório. Agora eu tenho uma confiança. Agora que eu me liguei, que eu estou doando mais do que eu preciso. Agora eu não preciso fazer isso. Então foi muito interessante, porque lá ele percebeu que ele evoluiu. Então, eu acho que também é interessante a gente ter esse momento de consciência de tipo, nossa, eu caminhei. E gratidão por essa caminhada. Porque a gente está sempre se colocando em débito, né? Preciso conseguir mais. Mais isso, mais seguidor, mais cliente, a gente é melhores pouco projetos. generoso com a gente mesmo, né? Putz, a gente precisa se acolher e falar, caramba, olha só, Luciana, olha onde você chegou. Olha tudo que você já fez. Caramba, olha que demais. Olha essa estrada que foi percorrida. Então, acho que é gratidão um pouco desse lugar de assentar a informação, sabe? Assentar que você evoluiu. E como que a gente faz isso, né? Que a Ava perguntou. Eu medito muito. Para mim, é o meu canal, é meditação, conversa comigo mesma. Eu converso muito comigo mesma.
Mas a gente precisa dedicar tempo para isso, encaixar um tempo. Para mim, Voltou o tempo. 5 minutos de meditação de manhã não adianta. Para mim não muda nada. Para mim, assim, a meditação boa é a que tem pelo menos 1 hora. E não é 1 hora que eu vou ficar só ali. Depende, às vezes é 1 hora que eu vou trazer algum ponto que eu quero meditar em cima. Porque às vezes a gente precisa desse tempo para fazer perguntas mais profundas, para se consultar. Tá indo tudo bem aqui? Sabe? Como que a gente está regulando o nosso tempo e a nossa energia? Você falou do tempo, né? Como a gente está administrando isso? Como a gente está administrando a nossa pizza? Para mim, o que eu ofereço, o meu serviço, ele tem tanta importância quanto o meu pessoal. Eu estou aqui para viver, eu sou um ser humano, eu não estou aqui para trabalhar só. Eu estou a serviço das pessoas da melhor maneira possível. Só que se eu não estou em mim, eu não estou me dando melhor. Para o meu filho, para o trabalho, para qualquer coisa. Então, eu acho que a gente reservar esse tempo nosso e se focar em estar presente também. Para mim, é uma jornada que faz alguns anos que eu me foco. Hoje, eu vejo que eu fico 90% do tempo presente. Eu acho isso maravilhoso. Então, é praticamente como se eu estivesse num estado meditativo mesmo, sem... Eu posso meditar aqui, sabe? Sem maravilhoso, meditar. né? Eu acho que eu amo práticas como meditação, respiração. Eu sempre fui extremamente ansiosa, especialmente mais jovem, assim. Hoje eu tô mais calma, mas eu já fui muito maluca. Eu trabalhei com muitas coisas ao mesmo tempo, sempre muito ambiciosa. Então aquilo ia me dando muitos gatilhos. Até os 35, assim, eu fui bem maluca. E aí eu busquei na meditação e na respiração esse lugar de voltar para mim, né? Por que que eu tô nessa ânsia toda? Voltando para a terapia de novo, minha terapeuta falava assim: o cachorro já parou de correr atrás de você. Faz tempo, você ainda não viu. Você ainda acha que você precisa ir para algum lugar. E não, né? Calma, respira, chegou lá, calma. Então, acho que isso também, a gente se dá conta disso, dá um apoio, traz um lugar de paz, né? Porque eu acho que a gente Mas isso é precisa ter. autoconhecimento também. Que E também acho a que isso gente não ajuda. começa sabendo, né? Acho que o que a gente está falando aqui tem processos, né? E esforços, né? De falar, eu preciso de uma ajuda, eu preciso achar o meu fio aqui condutor entre todas as minhas personalidades. É autoconhecimento. E eu acho que é uma arte, assim, né? Eu acho que muita gente não domina, não sabe nem por onde começar. Esse autoconhecimento, eu acho que ele é importante até para você saber por que você faz o que você faz, né? Por que você tem essa profissão? Ou por que você se comporta dessa maneira dentro da sua profissão? Eu estou falando profissão, mas é na vida como um todo, né? Então, o autoconhecimento, eu acho que terapia deveria ser obrigatório para todos, porque a também terapia acho. faz o quê? Autoconhecimento. É você saber por que você comporta de determinada maneira e como você dá essas respostas para o mundo e para você mesmo, né? Então, mais uma vez, volta a palavra que eu trouxe, acho que uma das primeiras que eu falei, é respeito. Como é que você vai ter respeito se você não tem respeito por você mesmo a partir do momento que você não sabe quem você é e por que você se comporta assim, né? Eu acho que esse lado mais profundo da conversa agora tem tudo a ver com como a gente lidar com a profissão, né? E o que é o sucesso na profissão? O sucesso na profissão é você ter 1 milhão de clientes, é você ganhar muito dinheiro, é você estar feliz com o que você faz, né? Isso é muito E importante. que é o sucesso para você, que não é igual do seu coleguinha, do outro Exatamente. coleguinha. Exatamente. Você sabe, assim, o meu trabalho é justamente fazer um fio da meada com tudo isso que a gente está falando. Então, por exemplo, o curso que eu tenho que é de branding e marketing para arquitetos e designers, né? Ele começa de um trabalho profundo de autoconhecimento. Eu chamo de autorreconhecimento. Então tem tipo 80 perguntas para você se fazer, que são perguntas que você fala, imagina, tão simples. Não sei responder. É sobre mim e eu não tenho a menor ideia, sabe? E foram perguntas que eu me fiz. Eu, em 2019, eu até estava contando para a Van, eu priorizei, por isso que eu falo, acho que assim, é prioridade. Eu tinha uma agência, ela estava indo muito bem, obrigada, só que eu falei, cara, daqui para frente, ou vai ser um caos para eu ganhar mais dinheiro, mais cliente, e é o perfil, né, gente? Eu sou um perfil
sensível. Eu preciso do meu momento de silêncio. Eu não posso pegar muita responsabilidade, muita gente falando, porque isso me buga. Eu acho que é isso a gente olhar. Eu tenho essa alma meio de artista. Eu não sou 100%. Eu sou estrategista, mas eu não sou da execução. Alta produtividade, né? Sou. Coisa que a gente eu olho aqui, meu né? marido, eu olho os arquitetos, eu falo, eu não seria arquiteta. Natas, né? A gente é bem parecida, né, Van? A gente Executa. É um dom. O ponto é, eu parei tudo e fui descobrir qual era o meu propósito. Porque assim, eu sempre captava o propósito do outro, né? Das marcas e tal. E aí em 2019 eu falei, mas e o meu, né? Eu tô aqui com a agência, porque ela foi rolando. Mas assim, onde eu quero ir? Qual é o meu propósito? E ao mesmo tempo, eu vi que como eu não sabia e eu queria mexer no formato do meu serviço, eu parei tudo. Então, eu encaminhei os clientes, falei, vou parar por um período sabático aqui, não sei quanto tempo, foram 3 meses, mas eu vou me estudar. Eu me dediquei, eu falei pra Vã, eu meditava por 8 horas por dia, era uma coisa, meu marido ficou, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E, assim, nessa profundidade, eu me aprofundei muito mais em filosofia, psicologia, peguei vários exercícios de vários lugares, várias fontes, e eu me coloquei à prova desses exercícios. Para eu me conhecer e trazer, a partir da minha essência e do meu propósito, os meus serviços. São vários, tem curso, palestra, mentoria, mas assim, da onde está vindo o propósito, o porquê? Né? Que tem que estar claro, tem que ter um acolhimento desse lugar. Então, por exemplo, quando eu falo do curso, começa do autoconhecimento, é porque, para garantir que a gente vai construir uma marca, um negócio, que seja autêntico. Porque se não fizer sentido para a gente, em primeiro lugar, inclusive a forma, ela é maleável. Eu falo assim, a vantagem do empreendedor é que ele pode dizer como, quando e o quê. Ele pode criar o negócio dele e o cliente que entenda o processo dele, o jeito dele. Né? O limite que a gente coloca quando a gente é empreendedor. O meu formato de trabalho é esse. Você quer, não quer? Paciência. Então, assim, assim, criar uma marca, criar um negócio que faça sentido para você em primeiro lugar, que te atenda em primeiro lugar. Eu estou com uma arquiteta que virou mãe. Está no 3 anos o filho dela. A vida dela mudou. Ela falou, cara, não dá para eu ser arquiteta do jeito que eu era. Eu quero dedicar tempo para o meu filho. Eu entendo, eu também quero. Então, assim, ela falou, como dá para a gente fazer? Dá. A gente está construindo todo um formato novo que atenda o tempo que ela está disponível. E não fazer da carreira uma prisão, né? Então, por exemplo, não é o que eu decidi há 10 anos que eu preciso seguir para o resto da vida. A gente tem vários alinhamentos de rota, né? Então, foi mãe, ou mudou alguma coisa no percurso, mudei de cidade, sei lá, mudei de sócio, a gente rompeu muda. uma sociedade, acontece muito. A gente muda o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente também tem que ter essa consciência de que a gente também pode mudar a rota, né? A gente também pode reprogramar, né? O que a gente quer agora? Isso traz uma paz também, né? Saber isso. Porque parece que é uma coisa simples, mas alguém de fora às vezes precisa te avisar, né? Fala assim, oi, tudo bom? Você não precisa mais correr. Aí você fala, não, que bom, obrigada. Porque é isso, a gente fica num rolo compressor, a gente não tem tempo de parar para pensar o que está acontecendo muitas vezes na nossa vida. Por isso a importância da meditação e desse lugar de autoconhecimento mesmo, né? Que delícia esse papo, né? Agora vamos pro nosso último bloco, então? Vamos. Que é o nosso bate-bola. Olha que legal. A gente vai fazer uma pergunta e dessa vez todos nós vamos responder. A gente não vai ficar de fora. Duas. Exato. É bom, você começa, Debbie. Um hábito que ajuda a acalmar a mente. Vamos rir primeiro. Não é uma meditação, mas é o meu tempo. Eu preciso muito ficar sozinho também. Esse tempo só meu é importante. Então, para mim, é quando eu tô sozinho na minha casinha de campo, na varanda. Esse é o momento para mim que é muito importante para poder fazer todo o alinhamento. Lu? Meditação. Van? Eu preciso voltar, não tô meditando atualmente, mas que tá sendo a ginástica. A musculação tá sendo o meu momento agora de calma. Para mim, assim, na correria do dia a dia, eu amo sentar no tapete da minha varanda, tomar um café e fazer um carinho no meu cachorro. É um negócio ali que parece que eu respiro, sabe? É a hora que eu desfoco de tudo e falo, tá, podem ser 10 minutos que eu sei que me trazem uma energia. Delícia.
Bom, uma frase que você repete pra si mesma nos momentos difíceis. Vou começar eu. Vai dar tudo certo. É minha frase. Para mim, eu sempre eu tento sair da ilha para enxergar a ilha, né? Então, para mim, eu sempre me pergunto: se eu tivesse que dar este conselho a alguém, qual conselho seria? Para mim, já muda muito a percepção do que me aconselhar e terceirizar, né? Falar para outra pessoa o que eu faria. É isso Eu não mesmo. tenho uma frase, eu tenho uma pergunta que eu me faço. Vamos olhar de forma macro? Eu me chamo para uma meditação. Quando eu vejo que a coisa eu falo. Porque eu acho que tudo que está na superfície é resposta de alguma coisa que está numa camada mais profunda. Sempre. Tipo, outro dia eu tava brigando muito com meu marido. Briguinha de idiota, toalha, não sei o que, sabe coisa de besta? Uma hora eu falei, para um pouco, o que tá acontecendo? Vamos olhar uma camada mais profunda, porque sempre é um reflexo de alguma coisa que tá lá atrás. Então, quando eu tô num dia difícil, eu pergunto assim, eu me convido para olhar de forma mais macro, É sabe? bem parecido, com o que eu bem faço. parecido, exato. É um lugar que você recorre quando precisa se reconectar. Acho que eu sei, mas vamos lá. São Francisco Xavier. Mas especificamente num rio que tem lá. Eu adoro sentar numa pedra que tem ali e ficar vendo o rio. Isso pra mim é ótimo. Putz, minha casa. Atualmente, o meu tem sido meu banheiro, que é o único lugar que a minha filha não me acha. Ela não me acha, é do meu banheiro. Chuveiro. Na hora que eu tomo banho, quando eu tomo sozinha. Não tem como entrar aqui agora. Para mim é minha casa também, é para onde eu volto. Eu tenho aquela sensação de que é onde eu sou eu, sem nenhuma. Porque eu gosto muito do Michel Alcoforado, né? Um antropólogo, e ele fala uma coisa que eu gosto muito. A casa é o único lugar que a gente é a gente mesmo. Você sabe que você me trouxe uma reflexão agora, porque se você tivesse feito essa pergunta há 2 anos, há 1 ano e meio, minha resposta seria minha casa. E a resposta, é que São Francisco Xavier é minha segunda casa, que tá virando a primeira. E a resposta foi lá porque acho que tá virando a primeira casa, né? É o lugar que realmente é interessante ver o processo Logo você de vai estar mudança. lá, né? Logo Não, você e o vai ser ar o seu de primeiro São, lugar. eu falo que o ar de São Francisco Xavier, ele já é diferente, né? Não, é totalmente. Não é? E uma é a sua coisa- cara, assim, eu acompanho, assim, é a sua cara, né? Então, é isso, onde a gente é a gente mesmo. É onde a gente mesmo. E agora, para terminar, uma música que não falta na sua playlist de criação, de, enfim, produção. Inspiração. Pode ser um estilo musical Puxa, também. são tantas, mas acho que pra mim, quando eu tô trabalhando, eu coloco sempre uma playlist do Yo-Yo Ma que toca Ennio Morricone. Pra mim isso me leva a viajar, né? É difícil falar uma, tá muito difícil. Eu sou muito musical, mas eu tenho muita playlist, eu sou louca por fazer playlist. Pensa, mas acho que É muito difícil. Acho que essa do Ennio Morricone é que vai mais. É que eu me vejo sempre ouvindo, né? Me lembrei agora sempre ouvindo essa. Eu percebo que eu mudo muito, assim, eu sou muito musical, eu amo música, mas eu tenho muito fases. Mas eu vou ser um pouco, vou fazer o paradoxo aqui. Pra mim, acho que ultimamente o que me inspira é o silêncio. Eu fico muito em silêncio, muito. Eu me pego muito quietinha, e seja pra criar, seja pra pensar, seja às vezes pra descansar, eu preciso do silêncio. Sabe que eu tenho tido mais essa necessidade, sabia? Às vezes eu sempre fui pro quarto e liguei a TV, assim. E hoje eu tô numa fase que eu não quero ligar nada. Eu quero entrar no quarto e tentar uma meditação, alguma coisa assim. Mas eu sou engraçada com música, né? Domingo de manhã, bossa nova. É toda, assim, chego na varanda, minha filha vai brincar, Alexa tocar bossa nova. Sempre. É porque eu tô feliz, que eu tô inspirada, tá batendo um solzinho. E quando eu projetava mais, quando eu desenhava no CAD especialmente, que é uma coisa que eu não faço mais, eu ouvia Natiruts. E assim, eu cantava alto, sabe assim? Parecia que aquela adolescente que morava em mim precisava florescer. É muito doido. E é isso, também somos super musicais lá em casa. E tem Lá música inclusive de tocam, toda. dançam, Agora tá todo mundo tocando cantam. piano lá em casa. Ai, que delícia. Muito bom.
É, muito bom. Som de frequência são sons que batem em hertz diferentes. Então, assim, eu tenho uma playlist, aliás, quem quiser, ela tá aberta justamente para quem quiser seguir, chama Frequências, Lab Fígaro, Spotify tem lá, pode seguir. E são sons que eu escolho de acordo com a intenção da minha meditação, muitas vezes. Então, às vezes, especialmente, putz, estou na correria do dia a dia, não sei o quê. Às vezes, se eu quero entrar numa meditação mais profunda, nem sempre é tão rápido. E aí a frequência me ajuda a entrar nesse lugar. Então, uma intenção, sei lá, reparação do DNA, por exemplo, tem títulos às vezes. E você põe, é um som que realmente se regenera, sabe assim? Então, isso me ajuda a meditar, sabe? Eu acho que isso Uma dica boa é essa. um canal. Mas esse sou eu e sou muitos, né? Som para trabalhar tem que ser algo mais tranquilo. Gente em casa, é som para todo mundo para dançar. Adoro festa. Delícia. Bota A música salva também, né? A gente não falou sobre música e bem-estar, mas para mim as duas coisas estão extremamente conectadas, assim. A música sempre me leva para um lugar que eu quero estar. Eu posso falar uma coisa fora do contexto, mas que eu não queria deixar de falar? Claro. Por favor. Que todo esse assunto que a gente está falando de saúde mental, a coisa que mais me chama a atenção é o quanto as pessoas estão no celular. E tudo bem, tem a parte que a gente trabalha no celular, a gente tem que estar. Mas tem a parte que as pessoas viciaram em estar no celular. Então, por exemplo, esse tempo que a gente passa olhando as redes sociais, será que ele não é melhor a gente não olhar as redes sociais e ficar sozinho, no silêncio, e se perguntar coisas que importam? Então, a cada escolha uma renúncia, né? Então, o que eu vejo é muito fácil pegar o celular. Tô aqui no silêncio, sei lá, tô esperando alguma coisa, eu pegar o celular. E se nesse silêncio você refletisse um pouco mais sobre alguma coisa que está de fato te incomodando, sabe? Trabalhar nos incômodos é sempre um aprendizado. E um outro ponto que me chama a atenção, notificações. Nada me notifica, nada. E eu tenho filho. Então a pessoa fala, não, mas eu preciso, porque não precisa. Não precisa de notificação. Se for importante, a pessoa vai te ligar. No meu WhatsApp, se olhar no meu WhatsApp, tá assim, se for urgente, ligue. Eu olho o meu WhatsApp 2 vezes por dia, às vezes. Às vezes uma vez, às vezes eu não olho. Por quê? Porque às vezes eu estou meditando, eu estou em um outro universo. Não é um universo de compartilhar, de conectar, de saber o que o outro está pedindo, o que eu posso... Não, tem horas que são minhas, apenas minhas. E eu acho que a notificação atrapalha, porque a pessoa está aqui, aí vem assim, iFood, e-mail, fulano deu like. Cara, você está vivendo uma vida paralela àquela história do cronicamente online, que eu vejo gente enchendo a boca, eu sou cronicamente online. Eu falo, que pena. Porque você não é feito para ser cronicamente online. A gente total, faz natureza. Todo sentido isso. Não, e um choque para a geração Z, né? Nós aqui, que somos gerações anteriores, a gente viveu sem celular, né? Então, sei lá, há 10 anos, 15 anos, não era um smartphone que tinha absolutamente tudo na mão o tempo inteiro. Então, é super possível viver sem. Mas você falou uma coisa que é muito importante, né? E por que as pessoas fazem isso? Então, eu acho que o celular, ela ocupa 2 lugares, né? Que aí que eu falo que todo mundo deveria fazer terapia. Um é você não se sentir sozinho. Então, a hora que você tá numa rede social vendo outras pessoas, é uma forma de você sentir que tem companhia, mesmo que seja ilusória. E segunda, ficar sozinho no quarto, em silêncio, não é para qualquer um. Né? Você aturar a sua própria companhia, você tem que estar muito bem com você mesmo, né? Então acho que o celular ele afasta as pessoas do alto amor, né? De você se suportar, né? Eu acho isso um problema crônico, né? Eu acho que isso é um problema muito grande porque faz com que você viva cada vez mais na superfície. Né? Isso interfere muito nas relações e aí, obviamente, no que a gente está falando, nas relações profissionais também, né? Também. E aí eu acho que a Roca vai ter que marcar uma nova data, porque aí a gente começa a entrar num outro tema muito bom, né? E esse papo tá muito bom, e eu acho que as pessoas devem fazer, seja terapia, seja uma conversa com profissionais, seja ter bons amigos, seja assistir o QNI Talk, seja estar aqui conosco, para poder alimentar esse autoconhecimento. A gente não para, né? A gente está se questionando e Evoluindo, se inspirando, né? evoluindo o tempo inteiro.
Esse papo é muito necessário. Eu queria muito agradecer vocês dois. Eu acho que a gente aqui falou muita coisa, a gente trouxe muita dica, né? E ao mesmo tempo ficaram várias outras, né, para serem exploradas. Foi uma conversa muito rica. Eu mesma tô saindo daqui inspirada a fazer várias coisas diferentes. Obrigada por vocês terem vindo e por essa entrega, por essa generosidade, a verdade, né, de colocar o que funciona para cada um, porque é isso, é para cada um, né? Mas, enfim, eu quero um curso seu de meditação, de profundidade. Já 2 inscritos. Eu vou te ligar. Eu vou te ligar. Assim que sair daqui, eu te ligo. A gente tá querendo te dar mais um trabalho, mais uma função. Ai, bom. Montar esse grupo de meditação. Eu tenho muita amiga que tá pedindo. Vamos fazer, me mostra vamos, como vai, fazer. vamos. Já sou sua amiga, tô na fila. Vamos fazer. Bom, e para quem chegou até aqui, agradeço também. Se inscrevam no nosso canal, nós estamos no YouTube, no Spotify, tem muito papo gostoso lá para vocês aproveitarem, se inspirarem. Muito obrigada. É isso, obrigada, Roca, mais uma vez, por acreditar. A gente entende que hospedar o nosso projeto é também apoiar a nossa causa, nosso propósito, nossos temas. Então, muito obrigada por acreditar. Van, obrigada por mais essa, Obrigada, nossa querida. parceria aqui super sólida, né, Com certeza. nos nossos episódios. Lu, muito obrigada. Vocês foram aí essenciais nessa jornada. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar com vocês. Obrigada. Sabe que eu te amo, né? Então, melhor ainda. Muito recíproco. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto. E acho muito necessário. E eu acho esse programa também muito necessário. Bom, até o próximo, então. Até o próximo QUNI Talks. Muito Tchau. obrigada.